porque agora eu vou chamar o senador Alessandro Vieira, do PSDB do Sergipe. Bom dia, senador Alessandro Vieira. Senador, o senhor vem criticando bastante a atuação do Procurador-Geral da Justiça da República, Augusto Aras, que tardiamente, resolveu investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa decisão? Essa retomada de atitude, principalmente do procurador Augusto Aras, que sofreu uma pressão muito grande, inclusive de cerca de 80 procuradores. É um reposicionamento de marca, né, senador? Podemos descrever assim. Bom dia. Eu venho alertando para a omissão do Augusto Aras já há bastante tempo. Eu votei contra a recondução do Aras, já por conta dessa conduta omissa. É um cidadão que, ao longo do governo Bolsonaro, trabalhou em prol de um projeto político antidemocrático. Não foram poucas as investigações que foram impedidas ou inviabilizadas pela omissão deliberada do Augusto Aras, que é uma questão que, em algum momento, talvez a gente tenha maturidade institucional para apreciar. Nesse momento aqui, o que a gente está vendo é uma tentativa de adequação aos novos tempos. É um novo governo, as expectativas de poder mudaram, e, naturalmente, esse tipo de figura começa a ajustar a sua conduta. A preocupação que eu tenho é que você continue num ritmo onde você tem instauração de procedimentos e depois o retardo deliberado nas ações necessárias para investigar e, ao final, os pedidos de arquivamento. Ele deve ter feito centenas de pedidos ao longo dos últimos anos. E como vai, senador? Bom dia, obrigado pela presença aqui no ICL. E essa mudança de postura que acontece imediatamente após a saída de Bolsonaro, só lembrando para as pessoas, né? Que muita gente que não entende, senador, quando vê, aquele Augusto Aras que trabalha lá junto com Bolsonaro, que as pessoas não sabem o que é um procurador-geral, PGR. Em tese, ele deveria ser, como a gente falou aqui, o compliance. Sabe o compliance que a gente falou aqui? É aquele cara que não deixa o negócio dar errado, mas eu acho que para boa parte da população brasileira que entende o que era o Aras ou o que é o Aras só pelo que ele fazia, fica parecendo um advogado do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, enfim, durante a Covid a gente viu isso, e o senhor, foi uma voz muito ativa na Covid, falando, poxa, não é possível que isso vai ficar assim, a gente está aqui com todos os indícios, está com várias provas, etc. O senhor não acha que essa mudança de postura imediatamente após a saída de Bolsonaro é a prova mais escancarada de que ele ali servia a um processo político? Eu, sinceramente, eu acho que é o seguinte, em termos morais, para ele ficava até mais bonito se ele continuasse o jeito como ele estava agindo, porque ficava menos claro, que ia parecer pelo menos que ele achava aquilo. Agora a gente está vendo que ele não achava nada, ele estava cumprindo, um papel que foi desenhado para ele ali de advogado ao invés de procurador da República. Essa mudança, para mim, é a prova cabal de que ele servia ao projeto de Bolsonaro. O Edu e senador, só para complementar, tem uma notícia de hoje que diz que entre as ações que a PGR está pretendendo tomar estão a criação de um grupo específico para cuidar dos casos de terrorismo em Brasília, a solicitação de abertura de diversos inquéritos e um pedido de investigação do próprio Jair Bolsonaro. Pretende tomar, né? Tardiamente. A gente já viu esse mesmo roteiro, né? Na hora em que a água bate no pescoço, ele simula uma iniciativa, normalmente tirando a atribuição de quem já está trabalhando e criando um grupo específico vinculado diretamente a ele. E, através desse grupo, ele consegue manipular o resultado final. Assim, são falas muito sérias essas que eu estou fazendo, porque elas seriam ensejadoras do impeachment do Procurador-Geral da República. Só que a gente vive numa república ainda disfuncional. Existe um descompasso entre os poderes. Como eu tenho uma classe política desvalorizada, sem credibilidade, e, em parte, respondendo a processos, existe uma exacerbação de poder por parte da PGR ou do Supremo contra pessoas que não podem reagir, porque são processados, depende da boa vontade. Nós temos diversos casos em andamento nesses últimos 4 anos e que dependem da ação do PGR, que estão comodamente paralisados e que interessam a políticos. Então, o sistema não funciona. Ao longo desse período, acho que há uns 2 anos atrás, eu tentei começar uma discussão, porque o constituinte originário nunca imaginou que nós teríamos um Augusto Aras. Assim como nunca imaginou que nós teríamos um PGR
hiperativo, sob o ponto de vista de ações, já tivemos no passado. É preciso criar mecanismos institucionais para corrigir isso, seja um sistema de recurso interno, a valorização do Ministério Público Federal, porque ao longo do período da pandemia, em diversas oportunidades, os subprocuradores se posicionavam de uma forma e o Aras, junto com o seu grupo reservado, de uma forma totalmente oposta. E a democracia exige instituições, né? Não precisa de heróis, não precisa de mártires, a gente precisa de instituições que funcionem. Então, talvez a gente consiga agora, depois desse caos todo, ter condições políticas para legislar, corrigindo essas deficiências. Ninguém de uma democracia pode ter tanto poder concentrado. Deixa eu puxar um outro tema junto com o senador. O interventor do governo federal no DF tem se preocupado muito em dizer nas entrevistas e também nas redes sociais, né, ele é muito ativo nas redes sociais, o Ricardo Capelli, que não foi toda a PM que foi omissa na invasão terrorista dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro, domingo retrasado. Ele também fez questão de mostrar o papel dos PMs feridos, segundo ele foram 44 policiais militares feridos durante a invasão, mas ao mesmo tempo ele mostrou as imagens de algumas omissões, né, durante esse processo. O senhor foi delegado, depois foi chefe de polícia. Na sua visão, eles estavam seguindo ordens ou o bolsonarismo de fato contaminou as polícias a ponto de fazer com que elas deixassem que esse tipo de coisa acontecesse? Lembrando que agora, quando o governo federal formou a Força de Segurança Nacional, um vídeo que também rodou bastante na internet de um policial militar das Alagoas indo de avião até Brasília, fez um vídeo pelo celular dizendo que quem estava preso não era terrorista, ninguém ali era criminoso. Então, como é que a gente desbolsonariza as forças de segurança? Delegado e senador Alessandro. Bom, a gente tem duas situações aí diferentes. A primeira delas é que, efetivamente, você tem um conservadorismo, você tem uma certa infiltração, mas essa infiltração política nas forças policiais não é suficiente para mudar o resultado do trabalho da polícia. Então, aquele tipo de evento que a gente teve em Brasília só acontece quando o comando determina uma forma de policiamento que é incompatível com a necessidade. Para explicar em palavras mais comuns, aquele era um evento para ter policiamento de choque e cavalaria. Não é para ter guarda de trânsito. Quando você monta barreiras formadas por policiais que flagrantemente não são policiais para conter distúrbios de multidão, você estimula o ato. Isso já tinha acontecido em um desses 7 de setembro de manifestação de caminhoneiros. Eu me recordo que eu assistia pela TV e fiz o contato com o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, alertando. Digo, olha, se continuar desse jeito, com guarda de trânsito fazendo a barreira, eles vão entrar de caminhão no plenário. Se você colocar o choque ali, eles não vão entrar, porque a maluquice ela tem um limite. Na hora que você vê a força, você contém. E, de fato, isso foi demonstrado logo em seguida. Tão logo chegaram os policiais preparados para aquele tipo de situação, você teve a retenção. A destruição no Senado. Se tivesse chegado o reforço no período de 1h30, 2 horas, você não teria a destruição que a gente teve. Então, essa omissão é de comando, não é do policial na ponta. Você pode ter policiais na ponta que entraram para esse delírio coletivo golpista, e de fato existem, mas eles não têm influência na cadeia de comando. As polícias, até o momento, continuam hierarquizadas e respondendo ao comando. Mas é o comando que está ali, é o comando do momento. E, claramente, no Distrito Federal, você teve uma substituição de comando, uma estruturação para facilitar aquele tipo de ato. Talvez não imaginassem o tamanho da destruição, mas flagrantemente permitiram acesso, facilitaram acesso, enfraqueceram a segurança, e não só na esfera distrital. Você tem que avaliar as fragilidades e erros na esfera federal. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que o William acabou de comentar, que é o policial se deslocando para Brasília e fazendo todo o seu texto como criador de conteúdo da sua ideologia. Vamos dar uma olhadinha. O governador Paulo Dantas aí enviando 50 homens para ajudar a Força Nacional aí a pacificar essa situação lá no Distrito Federal. Estamos embarcando agora. Toda manifestação é válida, porém manifestação ela tem que ser pacífica. E é isso que a gente vai tentar fazer, pacificar. Lá não tem nenhum marginal. Vamos tentar aí tratar essas pessoas, esses manifestantes, da melhor forma possível. Agora, só uma pergunta antes de passar para o senador. Vem cá, o cara está sendo enviado num avião, Força Nacional de Segurança, está cumprindo ali
É para o cara ser youtuber ao mesmo tempo? Isso é normal? A gente colocar as pessoas que estão envolvidas nesses atos como... A gente viu, né, durante as manifestações, um monte de gente, e eu fico revoltado com isso, um monte de gente que tinha que estar atuando, às vezes o cara está no celular, está gravando coisa, esse negócio de live virou uma doença. Esse negócio de todo mundo querer ser vlogger, vlogueiro, sei lá, tá certo o cara no avião e fazendo uma live de TikTok ali para... Isso não pode estar certo, senador. Deixa eu só dar mais uma informação, Edu. O nome desse soldado é Diego Sabino, e ele foi, obviamente, fez a live dentro do avião, pousando em Brasília. O governador das Alagoas mandou ele voltar para não participar da força. Só para o senador pode responder agora. Não, é evidente que está errado, do ponto de vista disciplinar. A gente tem que encontrar mecanismos onde você garanta a liberdade de expressão, que todo cidadão brasileiro deve ter, mas dentro de um limite onde quem tem direito ao emprego da força, por exemplo, como é o caso das polícias, tem algumas limitações. Você percebe aí um grande grau de ignorância. Essa ignorância está espalhada na sociedade toda. As pessoas não entendem que pedir golpe de Estado é crime, mas é crime. Quando você vai para a porta do quartel pedir que o Exército tome o poder, você está cometendo um crime. Esse crime está previsto no Código Penal, acho que 286, 288. E tem punição. As pessoas não entendem isso. Você vê parlamentar fazendo isso, você vê pastor fazendo isso, jornalista fazendo isso, e você vai ver o soldado também. Então, uma etapa dessa longa caminhada que a gente vai ter para reestruturar a nossa democracia passa por educação, por informação. As pessoas têm que entender. Atos dessa natureza têm consequência. Eu não estou falando da destruição, não. Estou falando simplesmente de acampar na porta do quartel para pedir que o Exército tome o poder, para que o Exército prenda, abre aspas, o Xandão, ou que interfira no resultado das eleições. Isso tudo é crime. Só que as pessoas não entendem. Você conversa, às vezes, com o senador da República, e o senador da República não entende. Então, a gente vai ter que fazer essa roda girar um pouquinho mais para que as pessoas comecem a entender. Isso passa por responsabilizar os envolvidos nesses atos mais graves, especialmente aqueles ali do DF, que já estão identificados. Eu me recordo que acho que no dia 25 de dezembro eu postei falando nesse sentido. Tem que desmanchar os acampamentos e tem que identificar todo mundo, porque essas pessoas potencialmente serão envolvidas em crime em algum momento, como foram semanas depois. Então, acho que é mais ignorância. O rapaz é um jovem, um soldado, você percebe que ele está prestando contas aos seguidores, aos familiares, para dizer, olha, eu não estou indo lá para aprender a xerer o zap, eu estou só defendendo a paz. É muita falta de informação, às vezes. E lamento ele vai ter que responder ao procedimento dele. Desculpa, senador, mas isso também passa pela formação desses policiais, né, das Forças Armadas, enfim, também é um problema da base ali, não é só uma ideologia que posteriormente foi absorvida. Eu acho que temos que trabalhar na base também. Chico, tem alguma pergunta para fazer ao senador Alessandro Vieira? Tenho sim, Roberta. Senador, você sempre foi muito preocupado com, principalmente a partir do papel ou do papelão do Aras, em ajustar o poder e essa figura do Procurador-Geral da República. O que é que a gente precisa para torná-lo novamente independente, ou pelo menos retomar um mínimo de decência nas decisões dessa figura chamada PGR ou Procurador-Geral da República? Seria a lista tríplice ou mudança na legislação? Mudança naquilo, na regra que vem de 88, diminuir o poder, dar mais poder ao subprocurador. O que seria ideal em matéria de mudança do papel dessa figura? Chico, acho que tem que fazer as duas coisas, né? Primeiro, na esfera política, o presidente da República escolheu o PGR dentro da lista tríplice, que minimamente vai ser uma pessoa que tem o respeito dos pares. Não é o caso do Augusto Aras, ele não tem, nunca teve o respeito dos colegas, por conta da sua conduta ao longo da carreira. É uma carreira longa e as pessoas conhecem as relações, a forma como ele fez a ascensão na carreira. E o segundo ponto é legislar. A gente tem que garantir grau de recurso para as coisas. Eu não posso ter um cidadão que individualmente concentre todo o poder. A gente tem questionado muito algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. No mérito, não, mas na forma. Mas é preciso observar que essas decisões são, em algum momento, verificadas, analisadas e confirmadas ou não pelo pleno do tribunal. Então, existe um grau de recurso. Você não tem uma pessoa que pode concentrar em si todo o poder. E, infelizmente, no sistema que nós temos, com o PGR na posição constitucional que se encontra,
ele concentra esse poder. Se ele não fizer a denúncia contra o presidente da República, ninguém faz. E nós tivemos um presidente da República que cometeu crimes, na minha visão, flagrantemente, e que não foi denunciado, não foi sequer admoestado. Então, é preciso legislar sim, e eu espero que nessa mudança de governo, mudança de legislatura, a gente consiga ter um grau de autonomia no Congresso para legislar, porque existe uma intimidação muito grande, como eu falei no começo. O cidadão que tem rabo preso com a justiça não quer se meter em legislar a justiça, ele só quer bater palma. Ele não quer se meter com o PGR, porque ele só quer bater palma, ele tem medo de, em algum momento, puxarem um fio daqueles vários crimes que ele cometeu ao longo da carreira política. Não é uma equação fácil, mas a gente vai ter que enfrentar isso. Deixa eu chamar agora o Jorge Misael, diretamente de Brasília. Bom dia, Jorge. Tudo bem por aí? Eu sei que você tem uma pergunta a fazer ao senador Alessandro Vieira. Bom dia, pessoal. Bom dia, senador, Chico, Eduardo, todo mundo que nos assiste aqui pelo ICL. Senador, eu queria saber do senhor, boa parte desse manifesto que aconteceu aqui recentemente tem a ver com uma conexão muito direta com as fake news. No último ano, lá, ainda no início da pandemia, aquela CPMI acabou não indo adiante. Se houver uma possibilidade de retomada dos trabalhos da CPMI ou CPI das fake news? Acho que o áudio ficou ruim, não sei se o senhor pôde ouvir. É preciso, talvez, Jorge... uma nova CPI, mas o mais importante é aprovar, ouvir, sim, a gente no Senado, uma legislação de combate a fake news. O projeto é da minha autoria, inclusive, e ele nunca entrou em debate de conteúdo, porque regular o que é verdade e o que é mentira é muito complicado fazer por lei. Você vai ter sempre que analisar caso a caso. Mas você tem ferramentas para a disseminação da mentira, da desinformação, que podem ser reguladas, inclusive trazendo atribuições e responsabilidades para as empresas que ganham dinheiro com isso. Isso parou na Câmara dos Deputados e o Arthur Lira nunca pautou para votação. A gente tem que avançar nisso, tem que legislar. Uma nova CPI, ela tem sua margem de interesse, mas nesse sentido, de entender as ferramentas de disseminação, quem é que ganha dinheiro com isso, como é que isso acontece, para que a gente possa regular esses instrumentos. O que eu não posso é cair na tentação de querer regular conteúdo, porque é muito perigoso criar um Ministério da Verdade, seja no Senado, na Câmara, no Executivo, isso não vai dar certo. Em todo lugar onde se tentou fazer isso, acabou em abuso. Eu tenho que ter os instrumentos e a possibilidade de recurso, identificação de autoria, a vedação total do anonimato, tudo aquilo que está na Constituição. A nossa Constituição garante plena liberdade de expressão, vedado anonimato. Por quê? Para que aquele que comete crime seja responsabilizado. Hoje, nas redes sociais, isso não acontece. Vem melhorando muito. Quando a gente começou esse debate, era 19 para 20, a gente apanhava da esquerda, da direita e das empresas. A gente tinha corporações divulgando vídeos informativos. Acho que isso foi a grande tamanho para entender que tem o momento claramente exige. A gente teve uma leve variaçãozinha, senador. O senhor poderia repetir só a última frase para a gente, por favor? Nós precisamos legislar sobre esse tema. A CPI pode ter um papel importante, mas para fortalecer a legislação. Eu tenho que ter regras que esclareçam que as empresas que ganham dinheiro disseminando e gerando engajamento em conteúdo falso, desinformativo, vão ser sancionadas junto com o produtor daquele conteúdo, o criador daquele conteúdo. E dentro das casas legislativas, a gente precisa começar a dar exemplos. Eu não posso ter parlamentares que reiteradamente divulgam mentiras. A gente tentou combater isso durante a CPI da Covid, mas o corporativismo é muito forte. A gente tem clareza disso. Mas isso passou do limite, já tinha passado e agora ultrapassou qualquer caso. Você ainda tem hoje parlamentares que tentam divulgar teses que validam a ação dos criminosos em Brasília. A gente vai deixar isso até quando? Porque isso vai deformando o tecido social de um jeito que, para reajustar depois, vai ficando cada vez mais difícil. A gente tem que enfrentar esses debates. Então, legislar, a apuração feita, corrigir os desvios institucionais, especialmente da PGR, para que a gente possa ter, de novo, uma democracia funcional. A esperança é que a gente consiga fazer esse trabalho ao longo desses próximos anos. Senador, quero muito agradecer a sua presença aqui no ICL Notícias, desta manhã de segunda-feira. Bom trabalho aí em Brasília. Essa semana promete também cheia de novidades aí e os próximos capítulos, né, desse ato golpista que ainda, enfim, está em curso, perde a intensidade, mas ainda está em curso, né, Edu? É isso aí. Obrigada, muito obrigado, senador. Obrigada, Jorge, Um abraço, também. boa semana.